Eu estava falando mesmo? Jonas, isso. Então, quando Eu sabia. Deus diz assim, Jonas, vai lá e prega contra Nínive, ele não quis ir porque ele sabia que vai que ele prega essa mensagem de juízo de Deus e ele se arrepende. Olha que absurdo, né? A gente pensar, um servo de Deus. No caso, ele viu que aquele povo não era digno desse arrependimento. Ele tinha dessa raiva. Misericórdia de Não, Deus. ele tinha raiva. Ele tinha raiva. Porque era um povo ruim, né? Ele tinha raiva daquele povo. Ele queria ver mesmo o mal. Ele queria ver Deus destruir. Isso era a vontade desse profeta. Era o desejo dele, que Deus destruísse. Embora a mensagem fosse dura e se eles não aceitassem, Deus iria de fato trazer o juízo, mas ele ficou pensando, mas vai que ele se arrepende. Deus vai salvar. Vai que ele se arrepende, Deus vai perdoar. Deus não vai trazer o castigo. Isso estava na mente dele, ele não quis ir. Aí ele vai de um jeito ou de outro, né? Vai de um jeito ou de outro. E aí ele prega e o povo se arrepende, ele se desgosta, fica desgostoso da vida, fica lá debaixo de um pezinho lá, desgostoso. Aí Deus, você já sabe da história, né? Dá aquela lição dele. Aí é motivo, Jonas, que você fique desse jeito por causa de uma árvore. E eu não vou me compadecer de 120 mil pessoas que estavam indo à beira da perdição, do abismo, da condenação eterna. Ah, Senhor, mas não era isso? Não, eu sabia. Era isso quando eu estava na minha terra, que o Senhor é Deus compassivo, que perdoa a maldade. Olha, irmão, percebe? Então, talvez a gente se engaja mais para evangelizar uns e outros não. Por quê? Parcialidade. É verdade, Verdade, principalmente da família. Quando você olha com aquele olhar de isso. merece mesmo. Ora diga os cunhados, as sogras. É sério, não é? Não é porque a gente é crente, não é porque a gente é crente que a gente não tem esses sentimentozinhos no coração. Não devia ter, mas temos. Nós precisamos. Hã? Isso, irmãos, não é só parente. Tem pessoas que de fato falaram, não vou evangelizar não. A gente não faz talvez tão consciente assim, tão declaradamente assim, né? Tão expõe isso, mas às vezes no coraçãozinho há uma indisposição e não há o mesmo engajamento para a gente fazer para um que faz para outro. É que tem pessoas que a gente olha assim e fala, não merece, né? Tem pessoas que literalmente não merecem, mas... Não, ninguém merece. Não, mas isso que eu estou falando, tem pessoa pelas ações, atitude, né? A gente humanamente, partidariamente, fala, não merece. Não, aí a gente entra naquele versículo assim, acho que eu vou jogar pérolas aos porcos, melhor nem. Já está dizendo que o outro é porco, né? É um porco, né? No sentido espiritual e tal. Mas a questão é essa imparcialidade que a gente tem que ter, irmão. A gente precisa compartilhar o evangelho e muito mais com aquele que talvez a gente tenha uma pendenga, não tenha tanta afeição e tudo mais. Porque se a gente for ser seletivo, a gente vai deixar que, para a gente não importa que aquele vá para o inferno. Olha só, não é assim o pensamento daquele que quer compartilhar o evangelho. Ele compartilha para todos, inclusive para a gente ruim, que é ruim mesmo, e a gente às vezes fala, esse aqui eu queria mesmo que fosse para o buraco. Não quer nem levar para o céu. Isso, e não é assim, né, irmãos? A gente precisa amar as pessoas. Nós precisamos enxergar o ser humano como Deus enxerga. Lógico que é um desafio, a gente nunca vai conseguir como exatamente Deus enxerga. Mas no sentido, tinha uma certa amiga, tem uma certa amiga da família, né? Minha e da Vânia. Uma família amada. E ela é uma pessoa assim, promíscua. Quer dizer, agora parece que deu uma melhorada. Mas era uma mulher promíscua e tal. E aí havia uma certa indignação, inclusive de mulher para mulher, né? Quando a mulher vê outra mulher se degradando daquele jeito, né? A indignação é grande, né? E eu falei assim, mas Vânia, olha para ela, não é justificando nada, mas olha para ela e enxerga que ela é escrava do pecado dela, ela é escrava, o pecado domina ela, a ponto a integridade dela ser um nada, ela joga no lixo a sua integridade como ser humano, como mulher, na dignidade e tal. Aí a Vânia falou assim, é mesmo, eu nunca tinha olhado para ela nesse pensamento.
E é assim que a gente tem que ver todos, um escravo do pecado. Não é que justifica os atos, não é que que dozinha, né? Que coitadinho, não. Mas há essa realidade, são escravos do pecado como nós éramos. Como nós éramos. Então a gente precisa ter um olhar do quê? De compaixão, né? De misericórdia para as pessoas. Essa é a realidade. Porque senão, de fato, a gente fala. Vamos lá. Alegrar-se em praticar o bem para o próximo. Deve ser uma alegria nossa, né? Fazer o bem. Fazer o bem faz bem, né? Como diz o jargão aí. Então, alegrar-se em praticar o bem para o próximo. Irmãos, quem faz o bem, assim, não é uma sensação assim gostosa, boa? Você foi lá e fez um negócio tão simples, mas ajudou alguém de alguma maneira? Não dá uma sensação assim de missão cumprida? É um negócio assim, parece que é tão bobo, talvez tão irrelevante para um monte de gente, mas em nós, no caso, um negócio. É por isso que fazer o bem faz bem para a gente. É a palavra que está errada, vai doer nos ouvidos, mas faz mais bem para nós, né? Do que para os outros. Então, alegrar-se em praticar o bem para o próximo. Devotar tempo, né? O que eu leio aqui, que eu até dei uma adiantada. Devotar tempo para levar segurança, paz, felicidade ao semelhante. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas até alguns pontos aqui está falando de Romanos capítulo 14, verso 17. Me ajuda aí para ver se é isso mesmo. Capítulo 14 de Romanos, verso 17. O anúncio do Evangelho é o anúncio do reino de Deus, não é? Então o Evangelho é o seguinte, o reino de Deus chegou. Esse é o anúncio do Evangelho. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo. Não é o que João Batista pregou? Arrependei-vos e crede no Evangelho, né? O reino de Deus está próximo. Jesus veio pregando a mesma mensagem, a mesma, sem problema nenhum. Marcos capítulo 1, ele disse, o reino de Deus está próximo, né? Arrependei-vos e o reino de Deus está próximo. Então o Evangelho é o reino de Deus. E aí Paulo vai dizer em Romanos capítulo 14, né, verso 17, o reino de Deus ele consiste em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo. É isso mesmo, né? Consiste nisso, alegria, justiça, melhor dizendo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Até que eu lembrei desse versículo, lendo isso aqui. A gente então leva justiça, né? Paz e alegria no Espírito Santo. Olha, irmãos, os conteúdos do Evangelho: justiça. Justiça não é vingança. Justiça é repartir tudo o que Deus tem e tudo o que Deus é com as pessoas. Então, se nós temos Deus e nós temos tudo que Deus doa para nós, que é a paz, a alegria e a justiça, o que seria a justiça? A justiça é ser justificado por Deus. Essa sensação que está apaziguada no nosso coração. Lembra como a gente vivia perturbado antes de Jesus? Lembra, irmão? A insegurança da alma, a agonia da morte, né? A desesperança do amanhã, a necessidade de ter coisas toda hora para preencher esse vazio. A alma de todo ser humano, ele pode ter saúde, ele pode ter dinheiro, ele pode ter prazer, mas a alma do ser humano é perturbada e não existe paz perene, paz como nós temos, paz que independente da tribulação, da agonia, da doença, da dificuldade, da tristeza, nenhum ser humano tem se não tem Cristo. Essa paz que só Jesus dá. Ele disse, eu dou a minha paz, não como o mundo vos dá, não como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, e vou preparar lugar para vocês. Não turbe o vosso coração e não se atemorize. Olha que coisa boa, né? A paz, segurança. A gente sabe, antes de Cristo era uma insegurança enorme. Tinha dinheiro com medo de perder, tinha saúde com medo de perder, ou estava sem saúde, era um desespero total. Hoje a gente passa por tanta tribulação da vida, por tanta dificuldade, mas parece que há uma leveza, né? Mas a gente vê um acidente tão atribulado dentro desse Cristo, que a gente acha que é atribulado, né? Nossa vida não é atribulado. Então, Analice, é porque assim, tem muitos irmãos nossos que talvez não experimentaram aquilo que o Evangelho proporciona, que é essa paz, né? Tem muitos irmãos nossos, não são poucos. Também tem umas lutas, né? Não, você tem lutas, secção, né?
abate muito a pessoa, né? Sim, tá. Então, Ângela, mas eu acho um negócio tão interessante. Eu não menosprezo não, dificuldade de ninguém, luta de ninguém. Eu acho que a maior luta que existe no mundo é o que eu passo. É por isso que eu não posso olhar para um e falar, isso aí, se fosse comigo, ou já passei isso, tiro de leite, esse irmão é fraco. Eu nunca desprezo, cada um tem a sua estrutura, né? Cada um tem a sua estrutura. Agora sim, quanto mais dificuldade na vida, mais dobra a graça, o cuidado, a bondade de Deus sobre a vida dessa pessoa. Paulo, ele disse em 1 Coríntios capítulo 10, disse assim, não venha nenhuma tentação sobre vocês que não fosse humana, que vocês pudessem suportar. E junto com a tentação, Deus também dá o escape para que vocês suportem tudo isso. Então pode ser a dificuldade, irmãos, quanto mais luta, quanto mais tristeza, quanto mais agonia, mais Deus vem com a sua graça, com a sua presença e com a sua pessoa, enchendo a nossa alma. Isso eu acho fantástico. Eu olho assim, irmãos passando dificuldade e falo, meu Deus, né? Rapaz, se fosse eu não sei como estava a minha situação. Mas a gente percebe também Deus agindo assim na vida da pessoa que a gente se admira. Eu já fui consolar gente, eu fui consolado, né? Aquele caso do Daniel Viana, Rita, lembra? O rapaz jovem, irmãos, com um projeto para ir para... Foi ano passado, né? Um projeto para ir toda a família para Rússia, não lembro. Rússia, né? E tal, menino novo, todo, né, cheio de vida, a esposa linda, muito bonita, os 2 filhos, foi na igreja, compartilhou com a felicidade e tal, poucos 2 ou 3 meses depois disso, se não me falha a memória. E no dia que ele foi da nossa igreja, ele ainda pediu oração, porque lá tinha muitas mulheres que tinham sido mortas por conta de estupros. E eu não lembro disso, foi? Eu não lembro, olha, passou 2 ou 3 meses, a esposa dele desapareceu. Eu estou falando isso, apareceu um monte de jornais aí, nos principais jornais, né? E eu compartilhei na época também com os grupos e tal. E aí o que acontece? Desapareceu, acho que então você já sabe da história, né? Desapareceu, o André acho que não sabe, alguns irmãos também não, né? Aí desapareceu, depois de 1 dia e meio desaparecida, acharam ela morta, estuprada, e ainda foi ocultado o cadáver, no caso, né? E ainda tinha marcas de violência e tal, né? Quem estuprou foi o próprio vizinho. O próprio vizinho. Cara, gente, ruim. Não dava vontade de pregar o evangelho para aquele não. Então, aquele lá, quando eu olhei assim, sabe aqueles cara é ruim, tem os caras que é ruim mesmo, né? Cara de ruim assim. Então, aí o que acontece? Mas o testemunho dele, ele contando, porque nós fomos na casa dele, né? E tal, e ele disse, contando para nós como aconteceu e tal. E ele disse, eu fui na delegacia e estava preso, então ele pediu para o delegado para ver o humilhante. E o delegado disse, não, para que você quer ver? Não pode. O que o delegado pensou? O cara vai querer matar o outro lá, né? Lógico, isso é uma coisa lógica e até natural. Aí ele falou, não, só se o advogado dele autorizar. Ele conversou com o advogado, explicou os motivos que ele queria ver, foi lá e o advogado se permitiu, lógico. O cidadão lá na cela e embora, né? E aí ele contando pra gente, foi lá e falou assim, você tem noção do que você fez? Você deixou duas crianças sem mãe, você acabou com a minha vida, você tem noção do que você fez? Era vizinho, irmão, eles se conheciam, não era estranho. Você tem noção do que você fez com a minha vida, com a gente, com a família? Tem noção? Só que eu vim aqui para falar para você que o teu pecado não é diferente do meu diante de Deus, eu não sou melhor do que você. Aí nessa hora ele disse que o cara olhou assim para ele, assustado, e eu vim aqui para orar por você. Você me permite que eu ore por você? Para que Deus tenha misericórdia da sua vida, te salve. E ele disse para nós assim ainda, falou assim, irmãos, as pessoas têm que entender que o que eu estou exigindo é uma justiça no sentido que ele tem que pagar pelo que ele fez. Mas eu não desejo que ele vá para o inferno. Eu o perdoo, mas não o excluo da pena. E é isso exatamente que Deus faz também. Olha a compreensão que o rapaz tem do Evangelho, coisa linda, né? Então a gente percebe aqui, irmãos, que muitas vezes, e ali Deus, então a gente foi tentar consolar ele. Nós saímos de lá assim, Consolados. Sinceramente, edificado. Ele contando, vontade de chorar. Eu falei, meu Deus do céu, se eu passo um negócio desse, eu não sei nem que situação que eu estou. Lógico que ele passou uma dificuldade, foi acompanhado com um psicólogo e tal, ele falou que não estava fácil. Mas a gente vê a graça de Deus sobre a vida de uma pessoa. Só Deus. Sim, só Deus. Aí que é a questão. Então não há prova e dificuldade na vida tão maior do que a própria graça de Deus possa suplantar isso.
possa cobrir isso, possa ser maior do que isso. A graça de Deus, ela tem condição de sustentar o homem em todas e qualquer situação piores que ele possa passar na vida, irmãos. A graça de Deus, ela basta. A graça de Deus é melhor do que a solução. A graça de Deus é melhor do que a cura. A graça de Deus é melhor do que a resposta da oração que nós fazemos a Deus. A graça de Deus é melhor do que as circunstâncias externas mudadas ao nosso favor. Deus falou isso para Paulo: a minha graça te basta. E Paulo queria o quê? Como nós vamos querer sempre a solução do nosso problema, o alívio da nossa dor, né? A nossa tristeza sendo arrancada, é isso que a gente quer. Mas a graça de Deus nos promete nos sustentar e com paz, e com alegria, irmãos, e com vontade de viver e de louvar a Deus. Apesar dos pesares, a graça de Deus faz com que a gente seja feliz, alegre, completo e que não tenha falta de nada, apesar de faltar tudo. Isso que eu acho lindo. Então o anúncio do Evangelho é esse, é a graça de Deus promovendo a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Essa é a mensagem que nós temos, irmãos, que está no nosso coração, está na nossa boca e precisa ser compartilhada com as pessoas que vivem atribuladas, angustiadas. Gente que está se matando aos montes e tem tudo que a gente julga que seria suficiente para todo ser humano não ter essa vontade de se matar, de não ver angustiado, porque tem fama, tem prazer, tem dinheiro, tem saúde, tem família bonita, esposo bonito, tem tudo, toda a estrutura humana. Mesmo assim, há seres humanos nessas condições, ainda com vontade de acabar com a vida, angustiados, tristes. A gente tem relatos aí aos montes de irmãos que se converteram, tinham tudo isso, famosos e gente e tal, né? Tem uns montes, vocês sabem, e tal. E nós mesmos sabemos até de pessoas mais próximas. Mas eu quero dizer que a gente tem essa mensagem. Olha, irmão, o poder que está na nossa mão. Eu li uma história, um relato naquela revista Portas Abertas, lá no Iraque, né? Era um líder de célula, e ele falou assim que um pastor foi preso, amigo dele, e aí ele falou que ele ficou com medo, né? Porque lá já sabe, né? Se for cristão, aí ele falou assim, talvez eu seja o próximo, né? Sim. Se prendeu alguém que era tão próximo dele, e aí ele, como líder de célula, ele falou assim que o medo dele era de ser preso e ter que entregar todos os outros irmãos, né? E aí ele fez a oração assim: Senhor, não me deixe ser tentado além das minhas forças. Poucos dias depois ele foi preso. Aí chegou lá dentro da prisão, aí ele falou assim que ele estava com muito medo, mas de repente ele começou a falar de Jesus, né? E o medo foi embora. Aí os prisioneiros falaram assim: ih, rapaz, isso pode custar caro, viu? Aí o medo voltou. Aí quando veio o homem para interrogar ele, né? E ele com medo, o homem falou assim: não fique com medo, né? Tipo assim, ore por mim. Aí ele ficou assim, né? Ele falou assim que depois ele saiu, depois ele voltou. Aí ele falou assim, aí ele começou a falar de Jesus para ele, né? O medo foi embora, porque ele viu que eu era uma pessoa, né, mais ou menos legal. E aí ele começou a falar de Jesus para ele. Ele falou assim, então ore por mim, porque é a primeira vez que eu sinto paz, alguém falando de Jesus para mim. Ninguém nunca tinha falado. Ele falou, é a primeira vez que eu sinto paz. E aí ele falou assim que aí ele aceitou a Jesus lá dentro. Isso era o homem que ia interrogar ele. Aí ele falou que o outro não podia fazer muita coisa diretamente por ele, né? Sim. Mas ele falou assim que não demorou muito, ele foi solto novamente. Mas o que eu achei interessante foi a oração dele, que ele não queria Sim. ser tentado, porque ele falou assim, porque ele pensava assim, porque lá eles torturam mesmo, né? E ele falou que se fosse torturar, talvez ele não aguentasse. Ele achava que ia entregar todo mundo. Né? Os outros aguentaram, alguns aguentam, né? Outros não. Ele falou, eu não vou aguentar ser torturado, eu vou ter que entregar, né? Ele imaginava isso. A graça de Deus, então, a graça de Deus nos mostra, irmãos, que Deus, Ele nos capacita, Ele nos sustenta em toda e qualquer circunstância da vida, que é aquela que não é humana, suportável, né? E nós temos essa mensagem, a mensagem da graça de Deus, a mensagem da paz, a mensagem da alegria, a mensagem que ela invade a alma das pessoas, porque a alma das pessoas, a gente vê a aparência das pessoas,
mas a gente não conhece a condição de fato da alma, e Deus conhece, e a palavra de Deus penetra todos esses espaços inacessíveis aos olhos, às mãos e os instrumentos humanos para sondar. A graça de Deus, a paz, ela invade, inunda, ela vem como um tsunami, inundando toda a alma. A paz é um negócio fantástico, irmãos. É só lembrar do dia que nós tivemos um encontro com o nosso Senhor, o Espírito do Senhor vindo sobre a minha vida. É só lembrar disso, irmãos. Aquela sensação, aquela paz inundando o nosso ser, aquela alegria inexplicável, inenarrável, aquela experiência que nós tivemos no encontro com Jesus, a nossa alma transbordando de alegria. Muitos de nós chorávamos, muitos de nós falaram línguas estranhas na ocasião, muitos de nós voltaram para casa ou onde estava, sei lá, mas numa esperança assim que não sabia explicar, uma vida que se abriu, um horizonte que a gente começou a enxergar, uma sede de Deus, uma vontade de viver, uma esperança tão grande, porque Deus veio e inundou a nossa alma perturbada, sem Cristo, inimigo de Deus, sem paz no mundo. É o que Paulo vai dizer aos Efésios: nós estávamos sem paz no mundo, sem Deus no mundo, estranhos à aliança. E aí Jesus disse: é meu filho, você é minha filha. Lembra, irmão? Só lembrar disso, meu Deus do céu. E como que a gente pode lembrar disso e não ter um desejo de, quando sair daqui, ou hoje, ou amanhã, ou sei lá quando, encontrar uma pessoa e partilhar isso, irmãos? A gente não pode, isso não pode caber dentro de nós. A gente não pode guardar isso. Isso tem que transbordar. Isso tem que sair pelos poros, pela boca, pelo abraço, pelo companheirismo, pela vida em si. Isso tem que transbordar. O Espírito Santo quer fazer cada um de nós um ganhador de almas, uma fonte de água viva, um luzeiro, uma pessoa que guia as pessoas para as fontes das águas. Deus quer fazer de cada um de nós uma ferramenta para salvar as almas que estão a passo largo, indo para o abismo e para o inferno. Somos nós essas pessoas. A resposta para o mundo e para a angústia das pessoas está conosco. Nós temos isso em nós. E a gente não pode se acomodar. A gente não pode achar que está certo a gente viver para nós mesmos, para os nossos parentes mais chegados, nossos filhos, esposas. Não, nós precisamos viver para o mundo, se doar para o mundo, compartilhar isso. Deixa o Espírito Santo encher a tua alma dessa vontade, desse desejo. E Jesus disse: não se preocupa não, que vai falar. O Espírito Santo, ele vai conduzir na hora correta. O que nós precisamos é isso, é extravasar, é se encher de Deus, é lógico, né? Porque ninguém pode dar o que não tem. É de fato experimentar essa vida no Evangelho abundante, porque ninguém pode falar de uma coisa que ela não sabe a realidade. Então, o que eu recomendo que todos nós possamos buscar a Deus de uma tal maneira a se enchermos dessa alegria, dessa paz, para que isso naturalmente flua e transborde, e a gente vai se pegar falando com alguém que nem estava pensando no Evangelho. E Deus vai colocar pessoas, inclusive, em situações de desespero, e a gente vai ser esse canal de Deus, irmãos. Olha que privilégio que Deus está nos convidando aqui para que a gente participe de ser instrumentos para salvar pessoas. Deus está em missão, é Deus que está falando do Evangelho, e nós somos essas pessoas que Deus quer usar. Fato. Vamos orar a Deus, irmãos? Pode ser? Pai bendito, eu quero louvar o Teu nome nessa noite. Eu quero Te agradecer, Senhor, por estar junto com os meus irmãos, minhas irmãs aqui. Eu quero pedir perdão, Senhor, porque, ó Deus, eu tenho deixado aquele desejo intenso, Senhor, que invadiu a minha alma quando também Te encontrei, de partilhar a Tua palavra, o Evangelho. Senhor, quantas pessoas, Senhor, dia a dia se relaciona com a gente cruza, Senhor, quase que diariamente, pessoas que a gente já se acostumou a ver pelo cotidiano, pela mesmice, e muitas vezes a gente displicentemente não compartilha o Teu Evangelho, não oferece a amizade, o companheirismo. A gente nem intercede por essas pessoas, Senhor, que muitas vezes nós conhecemos e até percebemos angústia, tristeza e dificuldade na vida delas, achando que não é responsabilidade nossa. Mas, Senhor, tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, eu Te peço. E peço que o Senhor nos use, Senhor, nos dê ousadia, nos dê sabedoria, nos dê autoridade, nos dê, Senhor, vigor espiritual, nos dê graça, poder do Teu Espírito, Senhor, inclusive para expelir demônios daquelas pessoas oprimidas, inclusive, Senhor, para abençoar pessoas, ó Deus, na imposição das mãos. Ajuda as nossas vidas, nossas limitações. Senhor, nos dá a palavra, usa a nossa língua, usa o nosso entendimento, usa o nosso coração, que ele possa transbordar dessa alegria da Tua palavra, que a gente possa, Senhor, compartilhar a Tua palavra naturalmente com as pessoas que a gente tiver condição, que a
a gente, Senhor, tiver oportunidade, que a gente possa pregar em tempo e fora de tempo da Tua palavra. Ajuda-nos a identificar, seja, Senhor, num banco de ônibus sentado, é a pessoa que senta ao lado, seja, Senhor, numa fila de padaria, numa fila de banco, onde for, Senhor, ajuda os nossos vizinhos, as pessoas que a gente encontra na porta da escola, ao pegar os filhos, Senhor, o frentista que vem abastecer o carro, onde for, quem quer que seja, de uma maneira, Senhor, simples, ajuda-nos a partilhar a Tua palavra, usa-nos, Senhor, para o louvor do Teu nome, para a glória do Senhor, para a salvação de muitos, Senhor, faz de nós ganhadores de almas, eu te peço, ajuda-nos, Senhor, e perdoa os nossos pecados, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amados, eu vou